curso, a família e na volta. Mas depois, quando eu fiz você mandou o documento do projeto, parabéns. Uma coisa que a gente faz, e cada vez está ficando mais consistente, como a gente vem criando e avaliando a metodologia dos diversos projetos, do processo do LED, Futura Cientista, melhores práticas de gestão, impacto social, etc. A gente pega cada projeto, então cada um, o João Pedro vai pensando no mesmo assunto, a gente pega a descrição e valida qual a aderência aos diversos programas. Então, o que a gente acabou fazendo é o seguinte: a gente tem uma série de instrumentais em que uma boa parte foi criada também com IA, a partir de editais de descrição, de material, de avaliações nossas. Assim, para posicionar como seção de tecnologia, a gente acabou criando uma traquitana que tem 5 principais IAs, avaliam os documentos pelos vários critérios e cruzam as informações, as descobertas. E a gente faz isso em 3 passagens, então fica muito consistente e transforma isso sempre num resumo executivo. Então aqueles 2 documentos, ou 3, acho que foram 3, que compartilhei, o que foi feito? Assim, qual a aderência do seu programa com os requisitos do desafio LED? Qual a aderência com o Futuro Cientista? Qual a aderência com o Adote uma Escola? E aí, a primeira coisa que eu fiquei muito feliz, e aí por isso que surgiu essa reunião, que como a aderência é muito alta, então ficou-se uma vontade de ousar. Porém, vamos com calma, está tudo chegando, você vai sair de férias. E aí o que eu gostaria, assim, que se você consegue dar uma orientação para a gente, daquelas considerações que estão, que dia que você viaja? Viajo quarta-feira. Quarta-feira. Então, que você desse um feedback para a gente, para o João, do seguinte: Fernando, loucura, não vou fazer isso, eu vou ficar centrado na minha proposta, quando voltar eu penso nisso, não quero falar de LED, não quero falar de Futura Cientista, não quero fazer integração com outras coisas, vamos primeiro colocar o primeiro passo andando. Normalmente a gente vem de uma cultura de que trabalhei muito tempo na área de TI com integração, e uma das coisas que uma das principais lições que eu tive, assim, você não faz integração de coisa que não funciona, que é fadado ao fracasso. Então faça integração de coisas que funcionam e que existem. Mas está tão consistente o que você propôs, que eu fiquei pensando no seguinte, de como orientar o trabalho de prospecção que o João poderia estar fazendo nesse período para conhecer a Link. Então, por exemplo, na hora que diz, olha, essa sua proposta tem total aderência com essa aqui, o que eu estava pensando era o seguinte: o João falava, eu não sei nem o que é isso aqui, ainda tem total aderência? Então eu gostaria de saber o que é isso aqui e saber por que foi dito que tem aderência e entender mão na massa. Porque se fizer sentido para você, seria uma oportunidade incrível. O João já está no grupo lá do Adote uma Escola, que tem agenda. Então, e ele também acho que já viu do Trampo Legal, não sei se você viu do Trampo Legal. Então, afirmações que estão lá, que isso tem total aderência com aquilo, você fala, me detalha e valida, porque agora é um processo realmente de avaliação. Quais são esses requisitos do desafio LED que a minha proposta atendeu praticamente em cheio? Então, é desse jeito que hoje a gente também trabalha, com a gente ficar falando de metodologia, de processo, de critérios de avaliação, de quais são os fundamentos que estão por detrás de cada um dos programas, qual que é
a inteligência embutida, é mais fácil falar com coisa concreta, do tipo, olha, você atendeu esse requisito. E aí você falar, nossa, esse é um dos requisitos de avaliação, e esse é um dos requisitos chaves? Mas o que eu estou fazendo não é exatamente isso. Tá? O único item que eu acho que cabe um pouco mais pensar, que é o seguinte, foi feito também a checagem com relação ao IA do bem de todos e futuros cientistas. E a avaliação traz que a aderência total, a diferença está só na carga horária. A carga horária do futuro cientista é 80 horas, o seu é 12. E aí a gente pensar no seguinte, olha, no Futuras Cientistas, isso pode ser um plus, isso pode ser a prévia, eu não vou passar esse programa para 80 horas, mas ele pode ser complemento. Então acho que a gente comentou na outra reunião que tem várias atividades que estão implícitas na sua proposta, em que ela pode ser um passo do caminhar de alguém. Então, por exemplo, a gente tinha comentado, quem entrar no trampo legal, se fizer o roteiro básico que vai do propósito ao plano, vai falar, olha, teu negócio tem um workshop incrível, e como reconhecimento, porque você fez, você está convidado para o workshop. E esse workshop, você vai ser muito mão da massa aquilo que você viu. E aí, por isso que eu estava falando da importância de ver, tá? E se fica em paz nas suas férias, mas, por exemplo, o João poderia estar fazendo isso, de confirmar essas hipóteses, do tipo, Fernando, o que está aqui no Descobrindo o Seu Propósito e o Desperte o Seu Propósito, bateu tudo. Então, realmente, um pode ser fundamento do outro. Não, mas os enfoques são completamente diferentes. O que é esse negócio de metodologia científica? Tá? Que também foi colocado, olha, se o projeto tiver a questão de, tá bom, qual é a hipótese, qual o método, qual a solução e como valida, se isso estiver dentro da metodologia, ele atendeu perfeitamente os requisitos, não só do futuro cientista, de ser um projeto de experimentação organizado. Porque ele parte de uma hipótese e chega numa conclusão a ser compartilhada. Então, é a própria essência. O pedagogia baseado em projeto. Pedagogia baseada em projeto, que é a base do Adote uma Escola, e é muito utilizado no LED, você aprende quando você tem um problema que você quer resolver. E esse problema, você tem ele muito claro e tem a ver com seus propósitos. Então, por exemplo, na hora que você vai colocar a atividade, a forma que você está fazendo exatamente isso. Porque você parte da realidade do aluno, do que ele quer descobrir, ele diz, esse é o problema que você quer resolver? Então, essa é a sua causa e vamos trabalhar a sua causa. E a causa do João é uma, da Maria é a outra, e uma das coisas que a gente considera riquíssimo do projeto é exatamente isso. Esse foi um dos pontos, inclusive, que na premiação do LED foi destacado, porque é entendido que dá trabalho. Agora, a riqueza é incrível, porque cada um está seguindo a sua trilha. Entendendo que ninguém consegue fazer nada sozinho, então se ele conseguir seguir a trilha dele, pensando em equipe, as coisas ficam com outra potência, que é o que se espera nesse tal de mercado de trabalho do futuro. Então, hoje, basicamente, eu tinha pedido essa reunião, era, se você consegue, daqui para quarta, avaliar aqueles 2 documentos, 3, e falar, Fernando, isso aqui, João, toca, isso aqui, não quero mexer com isso, não dá tempo de eu entender esse negócio agora, a gente vê na volta, mas esses fez sentido para mim, sim. Tá? E aí queria saber se o que a gente está falando é algo que está completamente fora do que vocês estavam pensando,
se é um absurdo ou se tem tudo a ver. Eu ouvi vocês. Não, eu acho que tem tudo a ver mesmo, que assim, o que eu fiz com base no inicial, assim, era mais criar uma ideia, né? Agora acho que é o que você está falando, agora é refinar para que fique algo que possa encaixar nas questões do projeto, nas questões da metodologia. Eu acho que é isso aí mesmo, né? A gente ir aprimorando, né? É, como todo projeto, né? Você faz um projeto, você começa a fazer o início até transformar ele em algo que você possa aplicar e utilizar na prática, né? Acho que é certinho. O que eu estou imaginando, e aí alinhando com a Bel também, o nosso cronograma não muda nada, a atividade de agosto continua sendo prevista, agosto, setembro, tudo. Porém, o que a gente teria? Você e o João teriam em agosto um conhecimento muito maior do que é o Adote uma Escola, o LED, o Futuro Cientista, a metodologia. Para quê? Para que na hora que vocês façam a atividade seja alinhado. Isso daqui inclusive é importante por causa disso. Você que acha isso, Guilherme? Eu acho, não sei quem acha, inclusive é o critério de avaliação desse programa. E por que esse critério de avaliação desse programa, quem foi que inventou isso? O pessoal que está pesquisando a educação do futuro considera que esses são os itens chaves. Por exemplo, uma coisa que a gente já teve muito testemunho de que a gente que vem de fora do ambiente escolar pode trazer uma contribuição incrível, que alguns professores aceitam, a maioria não aceita, mas alguns aceitam, que é ver diferente. Então, eu fiquei surpreso na hora que a gente estava fazendo mentoria para o Futuras Cientistas, da dificuldade de que professoras extremamente comprometidas com trabalhar com o projeto tinham de entender a solicitação básica do Futura Cientista, que era esse projeto, você vai pesquisar algo, validar e compartilhar o resultado. E a pergunta é, qual é a hipótese? Qual o problema? Não, eu vou fazer isso. Não, isso é aula. O que é que você quer provar? O que é que você quer constatar? E na hora que a gente colocava o pedagogia baseada em projeto, não, a gente vai fazer isso. Não, mas a essência da metodologia é que o aluno é protagonista e a gente tem que descobrir o que ele quer resolver dentro desse contexto. Então tem coisa super simples, na hora que a gente faz o desafio ODS, a gente não fala que o ODS vai abordar. A gente pergunta para cada aluno, olha as ODS, as 17, chega nas 3 do coração, escolhe a principal para você, junta o seu grupo que tem 4 ou 5 e chega no consenso o que é mais importante para vocês e por quê. Todo o conteúdo está nessas 2 perguntinhas. Em grupo, decida o que é mais importante para você e por quê. Mas qual que é o ODS que é melhor fazer? Não existe. Existe a que faz mais sentido para você, que toca em você, que tem algo... Não, mas uma deve ser, estamos no ano da Copa. Esquece qual é a mais importante para você. A gente trabalha com a realidade local, a gente trabalha com indicadores locais. Tá bom, olha, aonde você mora, na sua região, na sua escola, na sua cidade, qual é o maior problema? Então, esse foco o tempo todo na análise crítica parte do princípio, na hora que a gente acha, o aluno está comprometido a achar a solução daquela coisa. Porque ele quer. E aí o que eu fiquei muito feliz realmente com a sua proposta, Guilherme, que a sua proposta o tempo todo é assim. Tá? Então, na hora que eu desencaixa, encaixa mesmo, e de repente coisas que a gente está usando, do tipo colocar o ODS, estruturar mais ou menos a questão aí da metodologia, pode ser tanto algo que com muita maturidade e responsabilidade, você pode dizer, Fernando, entendi tudo, a versão 1 vai sair do jeito que está, enquanto a gente vai pensando na versão 2. Não, isso daqui realmente bateu, isso está na mão, isso daqui eu vou usar. Tá? Eu vou com isso
entender as outras coisas que estão no meu entorno. Quer dizer que quem fizer o tal do trampo legal, vem com esse conhecimento, ele passou por essas atividades, então eu posso assumir que é pré-requisito. Mas meu projeto não tinha pré-requisito. Aí se alguém tiver, por exemplo, olha o que acontece no Futura Cientista, em que a gente tem alunos e professores na mesma turma. Então foi também um desenvolvimento muito interessante de como é que professoras e alunos convivem no mesmo ambiente para resolver o mesmo problema. Se a professora adotar a postura do eu já sei e eu sou a dona da verdade, acabou com o grupo. Se os alunos ficarem pensando, bem, a professora está aqui, eu vou ficar quieto, não vou dar palpite porque eu vou falar bobagem, acabou com o projeto. Você fica no nível do aluno, a professora vai falar, nossa, esse projeto é tão primário que eu não sei por que eu estou fazendo aqui. Se fica no nível do professor, os alunos vão falar, não estou entendendo nada. Então, achar a solução que equilibra, e normalmente, qual que é a solução que equilibra? É a gente despertar, cada um tem seu talento, e o grupo, se entender e souber usar isso bem, tem uma fortaleza muito grande. E cada vez mais a gente foi aprendendo com a Adote uma Escola, de o que é... Tem uma pergunta o desafio LED tem, o prêmio LED tem, é uma das perguntas chaves do processo de avaliação. Com o seu projeto, o que você aprendeu, desaprendeu e reaprendeu e precisa desaprender e reaprender. Então essa construção do aprender, desaprender, etc., a gente tenta trabalhar muito, sei lá, tem a ver lá com o Design Thinking também, de fazer as cabeças abrirem e falar, mas pensa diferente, vê a outra alternativa, tá? E aí o ambiente fica rico, ele fica gostoso. Então, eu estava comentando isso porque eu realmente fiquei impressionado, porque dificilmente quando a gente faz essa avaliação que a gente fez, aparece uma proposta com nível de aderência tão alto, em frentes diferentes. A gente já teve, nesse daqui teve aderência muito alta, mas naquela não teve. O que faz que quando a gente olhou o projeto, viu, não sei o que, a gente ficou extremamente entusiasmado, e agora a gente tem, assim, checklist daquelas coisas do tipo checar mesmo, isso sim, isso não, isso bate, não bate, que é o que a gente acaba fazendo, inclusive tem a ver com como que a gente usa intensamente a IA aqui dentro. A gente usa a IA para checar e fazer perguntas para a gente. Então, nossa grande utilização do IA aqui dentro não é dar resposta, é ajudar a fazer pergunta, principalmente no Discovery, né? Então, imagine pegar o seu projeto e confrontar, já confrontou umas 30 referências diferentes, e dizer onde bate, não bate, não sei o quê, para que aí a gente volta e diz, bem, agora vamos ler o suco do suco, e bem, isso daqui fez sentido, isso não fez, isso, nossa, isso daqui não tinha nem pensado. Quer ver uma coisa simples? A gente está com um grupo que vem em processo de transição de carreira, do SG na Prática, que é de um programa de capacitação de advogados na área de direito. Então, a gente acabou se tornando referência, vem muita gente por causa do SG. E aí surgiu a proposta, mas a gente não tinha se aproximado mais, vamos aproximar, divulgar lá. Aí falou, vamos avaliar direito isso. Olha a contradição, acho que vocês já ouviram quando a gente fala da palavra causa. Precisou a IA contar pra gente, olha, uma das oportunidades é esse pessoal a colaborar no Advocacy. Eu falei, meu Deus, faz um ano, semana que vem vai completar um ano que tem gente aqui, pessoal incrível, a gente nunca falou de Advocacy. Verdade. E são advogados trabalhando com SG e a gente falando de causa o tempo todo. Tanto que a gente fez lá, criou um grupo e falou, olha, tem alguns temas aqui que eu acho que a gente tem que focar. A gente nunca falou com eles de editais. E uma coisa que rola aqui o tempo todo é edital para cá, edital para lá, seja nossa, seja das... Então, essas descobertas são muito interessantes e às vezes a descoberta vem da pergunta de alguém também. Então, Fernando, só para complementar, eu mandei agora eu mandei aqui no chat, ó. Eu fiz mais ou menos aí o que você estava falando.
Acho que eu coloquei tudo. Não sei se ficou tudo aqui. Você quer compartilhar a tela? Eu pus no chat aqui, mas deixa eu ver se Tá no chat aqui, né? Eu tô lendo aqui. colou tudo, não? Eu não vi se colou tudo. Compartilha a tela, fica mais fácil. Aí. Mais só um minutinho aqui, ó. Vou colar aqui no. Fazer um Word aqui. Compartilho. Só um minutinho. Parece que não colou tudo não, né? Não, eu vou compartilhar a tela, então fica melhor. Deixa eu só compartilhar. Esse chat aqui, ele tem um limite de... É por isso, Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo ou não? Sim. Aqui, ó. Com base em uma metodologia científica, assim, qual é a dor aqui, ó? Adolescentes do segundo e terceiro ano estão conectados o dia todo, mas relatam sentir-se perdidos. Passam horas em redes sociais sem conseguir transformar os seus paixões em algo correto, localizar clareza sobre o que realmente importa e não possuem um mecanismo prático para descobrir e comunicar seu propósito. Objetivo: queremos alcançar, queremos empoderar esses jovens para que encontrem e articulem seu propósito de vida, desenvolvendo simultaneamente competências digitais. Ao fim do workshop, cada participante terá aprendido a usar ferramentas móveis e gratuitas para criar artefatos que expressem suas paixões. Aí aqui, ó, o que vamos testar? Pergunta, né? Se o formato de 12 sessões práticas aumenta a clareza de propósito dos alunos, se os participantes conseguem produzir todos os entregáveis digitais propostos, se esses artefatos mantêm engajamento e motivação. Método: como vamos fazer? Pré e pós-workshop. Aplicar questionário simples, escala de 1 a 5, para medir a percepção de propósito e autoconfiança. Esse aqui acho que seria uma forma de, um trabalho científico, você fazer um antes e depois, para ver se questionário simples, para ver o que ele entendeu que melhorou antes e depois, né? Aí conduzir as 12 sessões e depois o feedback qualitativo, né? Curtas, coletando impressões sobre as experiências. Como vamos olhar os resultados? Quantitativo: comparar médias dos questionários pré e pós para verificar ganho e clareza, né? Qualitativa: codificar temas recorrentes dos artefatos, confiança, criatividade e autonomia nas falas dos grupos focais. Ética: como proteger quem participa, voluntariedade, participação opcional, consentimento e segurança dos dados. Impacto: o que esperamos mudar? Jovens mais confiantes em localização dos seus interesses, adoção de práticas e criação de autogestão, um plano de ação, que é o roadmap que a gente tinha falado, criação de uma cultura de engajamento contínuo, apoiado por um mural de compromissos que estimula a aplicação das habilidades desenvolvidas muito além das 12 sessões. Eu acho que essa aí é uma ideia de como tentar aplicar o projeto de uma forma resumida num trabalho científico que você comentou. Sim, parabéns, assim, você foi cirúrgico e certeiro. E ao mesmo tempo a gente entendendo, isso que você fez, para mim tem muito a ver com a história do corporativo mesmo. Então, a gente nem conversou, você olhou o documento e você já trouxe isso aqui. Se você participar de reunião de mentoria com professores extremamente experientes, você vai ficar... Por exemplo, eu ainda fico impressionado, eles não conseguem entender o que está dito. E o que uma coisa tem a ver com a outra e por quê, ou propõe coisas, não, mas eu estou fazendo. Eu falo, não, mas você não está pesquisando, você não está validando, você não está checando. Tá? Então, eu fico muito feliz com o que eu acabei de ver. Por quê? Porque eu acho que a gente está caminhando na direção de que vai estar relativamente simples para você a gente ter uma proposta com nível bastante qualificado, porque a gente tem um segundo objetivo, que é o seguinte: como os projetos que a gente vem fazendo, antes do Futura Cientista, ele acaba tendo uma aprovação prévia e pós do CNPq, porque envolve bolsa para os alunos, envolve um monte de coisa.
Então tem duas avaliações, um do Futura Cientistas e um do CNPq. E uma coisa que a gente já estava conversando aqui era usar esse histórico para começar a trabalhar programas de iniciação científica que pudesse gerar bolsa para os alunos em cima de pesquisa focada. Do outro lado, na hora que vai para o LED, uma das coisas que foi colocado, está na nossa avaliação, por ter esse perfil de projeto, a gente deveria ter uma cultura de incubadora de projeto e ajudar um professor, um aluno, um estudante, etc. O que é projeto e o que é projeto de impacto social com consistência educacional, com visão de futuro. São as três coisas, tá bom. Como que eu faço que leve para o futuro, tem alto impacto social, traga o protagonismo, e isso é um projeto de educação. Assim, algo que me marcou bastante, quando a gente participou o primeiro ano do Futura Cientistas, a gente apresentou 3 projetos, o que não foi aprovado na primeira rodada foi o meu mesmo, em que a avaliação foi que o projeto era ótimo, mas era um projeto de indústria. Era um projeto de implantação, não era um projeto de pesquisa. E aí eu olhei, aí realmente ele tinha vindo, era um projeto de sustentabilidade, ele vinha com a cultura da indústria mesmo, que vinha implantar. E aí a gente trocou pelo desafio ODS, que aí falou, nossa, isso ficou perfeito. Então essas coisas que vão amadurecendo, que aparentemente são coisas completamente desconexas, a gente conseguir ter ações tão simples quanto o que você acabou de fazer. Tá? Por exemplo, essa questão de ética, cada vez ela está mais quente. Tá? A gente busca isso sempre. Por exemplo, a questão de ética no IA é um assunto primordial. A gente trabalha com conexão remota, né? Então, a outra coisa da segurança digital e da ética, então, são questões que têm que estar pensadas, porque senão a gente não sabe direito o que está fazendo. Então, assim, fiquei muito feliz com o que você, inclusive, mostrou agora. Eu acho que, para mim, já está até um consenso de que, por exemplo, esse documento já seria um retorno. Eu já coloquei no grupo lá do Instagram, tá? Tá. E aí, João, o que a gente está falando é o seguinte: quanto tempo você vai ficar fora? Eu volto dia 11 de junho. Daqui a 3 semanas? Ou 4? Não, 3, né? 3, né? 11 de junho, acho que tá 3 semanas. 3. É por aí. É. Como eu vou ficar num lugar que não vou ter acesso à internet, então vai ficar meio difícil. Fica tranquilo, porque aí o que aí eu ouvi do João, se faz sentido o seguinte: você pegar os 2 documentos e a proposta e entender isso do lado de dentro da link. Não acredito que isso daqui tem conexão com isso, você fala, mas o que é esse negócio aqui de descobrindo não, falando do seu propósito, o que tem nessa atividade? Como que é por exemplo, você quer focar o IA, como que foi o desafio ODS e o IA do Futura Cientista? Tem a documentação, tem o vídeo, tem o material, tem a avaliação, tem. O que está proposto para a edição 2026? Está proposto isso aqui. E aí você olhar, agora que eu estou lendo os documentos, eu concordo, através da minha visão, de que esses pontos realmente são muito consistentes e eles se somam pra caramba. Então, basicamente, seria usar essas 3 semanas, 4, para fazer uma validação, talvez trazer exemplos reais, e a outra coisa que eu fiquei pensando é como conectar na nossa própria agenda da programação do Adote uma Escola, que tem temas que também vão se conectar com a agenda. Então, de repente, essa conexão... Não, desculpa, na verdade eu volto dia 10. Se quiser, a gente já pode deixar até marcado dia 10 de junho. 10 é terça-feira. Não sei se você está chegando, calma. Não, mas pode marcar, não tem problema. A gente já marca uma reunião, deixa agendado um horário que vocês puderem, dia 10 de junho. Dia 10 é terça? Terça seria de manhã. Tá bom, pode ser. Então a gente pode já marca. Aí, se vocês puderem, aí a gente já... E aí, pensando em junho, eu teria 10 e 11, porque no 12 aí já estou no Rio com
o Festival LED, aí só na outra semana. Então fica conveniente o que você falou, 10 ou 11, Exatamente. porque depois eu vou estar fora de órbita, total. Dia 11 eu já volto a trabalhar, então eu já só conseguiria à noite. Mas dia 10 eu não vou ter ainda a trabalhar, então dá para fazer de manhã. E você pode, João? Ok, com certeza. Então fechou. Fechou. Legal. Outra, assim, o Muito bom. Guilherme, assim, as reuniões com você são incríveis, porque são sempre Demais. vapt-vupt. Super legal. E essa troca motiva, né? Aquilo que a gente pensa, né? É que no banco, é isso que trabalha. Você trabalha em as reuniões assim, com os clientes, tudo muito direto, né? Então, você está acostumado a... Os caras tem hora, tem programação, tem tudo. Aí você acaba até sendo um pouco mais direto, o pessoal brinca, né? Até tem uma reunião que eu participava um tempo atrás, eles compraram uma foquinha de pelúcia, e aí quando o pessoal começava a viajar muito, alguém jogava a foquinha. O pessoal foca. Que bom, isso, muito joia. Porque às vezes, como tem tempo na Bem reunião, real, né? não dava para o cara ficar, no caso, no dia, né? Você tinha meia hora de reunião, porque as pessoas tinham outra agenda, né? Não dava para cada um tinha um negócio, não? E às vezes o pessoal pedia uma reunião, vamos fazer uma reunião, meia hora para falar agora. Só que aí 10h30, começava às 10h30 já tinha outro negócio para fazer. E aí tinha gente que às vezes começava a falar algumas outras coisas, e aí o pessoal falou que se não focar a gente não vai conseguir terminar a tempo e as pessoas. E aí o pessoal brincava, tinha uma foquinha, e aí quando começava eu jogava foquinha de pelúcia. Muito bom. Mas é mais pra, mas sei lá, até eu peço desculpas, mas é mais por costume mesmo. Não, eu acho isso muito bom, porque assim, um pouco sessão tricô, a gente tem muita gente que chega achando que o voluntariado é lazer e é um lugar que eu vou ficar lá batendo papo, sem fazer nada, porque agora eu estou no descanso fazendo bem para a humanidade. Tá? E a gente fala, mas vamos acelerar. Não, precisamos conversar, precisa do amor, do carinho. Pô, mas não precisa fazer reunião de 2 horas que fala. Sabe? Nossa, ainda tem que fazer ata de reunião? Pô, parece trabalho isso. Pô, se a gente não tivesse a disciplina, não sai as coisas. Não, mas eu já estou me doando. Então se doa com responsabilidade, que senão não sai nada. E aí depois nem faz mais nada, né? Fica escanteio, porque não entende. Legal, para mim, acho que a gente pode fechar. Você manda esse documento, fechamos dia 10. No Instagram, tá? Tá, Okay. fechamos. E aí, João, a proposta vai ser você pegar o próprio documento e transformar num checklist e devolver as perguntas. E dizer, onde é que está isso, onde é que está aquilo, onde é que está não sei o quê. O que você já souber é ótimo. Vocês querem marcar no dia 10, já deixa marcado às 10 da manhã também? Ou para vocês Já confirmou o horário. Terça, deixa eu ver o horário. Terça-feira nós temos às 10 mesmo. Não, projetos. Às 10 horas. Então já fechou. Fechou. Tá bom. Perfeito. Aí, agora relaxa, fica desconectado. Conecta nos seus filhos. Até quando eu começo a ficar muito, minha esposa, você já tira umas férias, faz 1 ano e meio que eu não saía de férias. Ela falou, eu não quero ver você trabalhando nas férias, senão os meus 2 demandam, né? E aí vai todo mundo. Aí ela falou, não, eu quero você focado nos filhos. Então, eu não vou criar nada, porque você começa a criar coisa, eu começo a... Leva a foca. Aí a mulher fica brava comigo. Guilherme, seria ideal se a sua mulher pegasse uma foca e fizesse isso e você jogasse para você se lembrar. É verdade. Muito legal. Não, mas é mais porque é foda, deixa eu dar atenção, né? Senão, se deixar, você fica viajando e aí não curte também os filhos, fala, deixa eu ficar com eles, fazer eles dormir, brincar, passear. Perfeito. Aí o resto do ano inteiro eu estou à disposição. É só... Legal. E você, João, algum comentário? Não, é só aquilo, né? Testar as hipóteses, né? Ver os documentos ali para ver se bate, né? Deu para entender certinho ali. Entender porque as afirmações são feitas.
Isso eu, falo, eu vi, entendi, o que vai te levar a saber o que é o conteúdo. Isso. E também quero te agradecer, viu, João? Parabéns aí, porque é difícil, assim, eu penso hoje, né? Você tá com 23, né? Exatamente. Com 23 anos, a última coisa que eu queria era fazer algo voluntariado, projeto social. Então, eu acho legal a sua idade, assim, você tá buscando isso. Acho que parabéns também, porque é algo... Às vezes a gente acaba... Eu comecei a despertar mais para essa questão mais velho, assim. Eu tô com 45, né? E eu comecei a despertar mais uns 2, 3 anos atrás. Mas eu acho legal, com 23, assim, a última... Geralmente os jovens só querem saber de curtir, de aproveitar a vida, não sei o que, mas eu valorizo bastante essa questão. Você está empenhado. Eu mais ainda. Aí. Não sei se você... Porque eu já compartilhei. Quem fez o milagre há 15 anos foi a Bel, né? Porque eu estava no mundo corporativo, financeiro, e falaram de ajudar a fazer um projeto. E para você também, para o Fernando e para a Bel também, né? Mas o que é isso? Imagina. Eu passei a vida inteira, o meu primeiro. Mas eu percebo que tem muito mais gente hoje. Tem muito mais gente hoje engajada nisso. No voluntariado, é verdade. A sorte de todos nós. Isso mesmo. Mas legal. Inclusive aqui nos Estados Unidos, é só o que eles pedem, né? Todo jovem que está desde o começo, desde a da escola elementar, já tem que fazer. Isso é uma cultura dos Estados Unidos. É ir atrás de ser voluntário em alguma coisa. E ganha presente, ganha fitas, né? Ganha sucesso total. São os primeiros a ser chamados. É muito bom. E outra coisa que eles fazem também aqui são projetos. Desde pequeno. O que você vai estudar hoje? Não, hoje eu tenho um projeto, não sei o quê. É tudo com projeto. Nada de pegar livro, estudar. É tudo com projeto. Claro que as professoras ensinam e tal, mas eles fazem tudo com projeto. E isso é bom, porque a gente está começando agora no Brasil, né? Mas eles já fazem isso há 12 anos atrás. Estou acompanhando. Porque fica mais objetivo, né? Não fica aquela coisa... Tá joia, vamos... Perfeito. Então, boas férias, bom descanso. Para entrar na profissão, legal. Né? É verdade. Muito bom. E é o que a gente vai fazer, né? É um projetinho, na verdade, o pessoal vai fazer no workshop, né? É criar um projeto, criar essa questão de ideia de projeto também. Isso mesmo. Muito bom. Perfeito. Tá joia. Então, ficamos por aqui. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa semana aí. Obrigado. Boa sorte aí, João. E se precisar, pode mandar o WhatsApp. Aí não pode. Não pode nem estar com as crianças. A gente vai focar. Tchau, pessoal. Boa semana aí pra vocês. Tchau, queridos. Tchau.